Essas 5 cirurgias são comuns, mas em idosos podem trazer riscos sérios e até fatais. E o mais preocupante, muitas famílias só descobrem isso quando já é tarde demais. Se você tem pais, avós ou conhece alguém acima dos 60 anos, preste muita atenção nesse vídeo, porque essa informação pode literalmente salvar uma vida. Com o passar dos anos, o nosso corpo muda e muito. A recuperação fica mais lenta, os órgãos já não funcionam da mesma forma, o sistema imunológico enfraquece e o risco de complicações aumenta consideravelmente. E é exatamente por isso que algumas cirurgias, que seriam consideradas normais em pessoas mais jovens, podem se tornar extremamente perigosas em idosos. Mas atenção, isso não significa que idosos não podem operar. Significa que cada caso precisa ser avaliado com muito mais cuidado. E agora você vai entender quais são as 5 cirurgias que exigem mais atenção. E eu recomendo que você fique até o final, porque a última é uma das mais feitas e uma das mais arriscadas. Vamos começar. Cirurgia número 1, cirurgia cardíaca. Procedimentos como ponte de safena ou troca de válvulas são relativamente comuns. Mas em idosos, o risco aumenta muito. Isso acontece porque o coração já pode estar mais fragilizado e qualquer intervenção pode gerar complicações sérias. Entre os principais riscos estão infarto, AVC, arritmias e até parada cardíaca durante ou após o procedimento. Além disso, o pós-operatório costuma ser longo, delicado e exige muito do organismo. Muitos pacientes precisam de UTI e acompanhamento intensivo. E em alguns casos, principalmente quando o paciente já tem outras doenças, o risco da cirurgia pode ser maior do que o benefício. Por isso, a decisão precisa ser muito bem avaliada. Agora vamos para a próxima. Cirurgia número 2, cirurgia de quadril. Essa é muito comum, principalmente após quedas. E aqui vai um dado preocupante. Muitos idosos que passam por esse tipo de cirurgia nunca voltam a ter a mesma independência de antes. O procedimento em si já exige bastante do corpo, mas o maior problema está no pós-operatório. O paciente pode ficar muito tempo acamado, o que aumenta o risco de complicações como trombose, infecções, perda de massa muscular e até problemas respiratórios. Sem contar o impacto emocional, muitos idosos entram em depressão após perder mobilidade. E isso afeta diretamente a recuperação. Agora a terceira. Cirurgia número 3, cirurgia abdominal. Aqui entram procedimentos como retirada da vesícula, hérnias ou cirurgias intestinais. Em idosos, esse tipo de cirurgia exige atenção redobrada. O sistema digestivo é mais sensível e o risco de infecção é maior. Além disso, o corpo pode reagir de forma mais lenta à anestesia e ao trauma cirúrgico. Outro ponto importante é a cicatrização, que pode demorar mais. E isso aumenta o risco de complicações no pós-operatório. Por isso, o acompanhamento médico precisa ser muito rigoroso. Agora vamos para uma das mais delicadas. Cirurgia número 4. Cirurgia no cérebro. Esse tipo de procedimento já é complexo por natureza. Mas em idosos, os riscos aumentam ainda mais. Existe uma maior chance de sequelas, como perda de memória, dificuldades motoras, alterações de comportamento e até confusão mental. Em alguns casos, o paciente pode não voltar ao seu estado normal. Além disso, a recuperação costuma ser longa e exige suporte constante da família. É uma decisão que precisa ser tomada com extremo cuidado. E agora chegamos na última e talvez a mais surpreendente. Cirurgia número 5, cirurgia de coluna. Muitas pessoas recorrem a esse tipo de cirurgia por causa de dores intensas. E realmente, em alguns casos, ela é necessária. Mas em idosos, os riscos são maiores do que muitos imaginam. Além da anestesia, existe risco de complicações neurológicas, infecções e dificuldade na recuperação. E aqui vai um ponto importante. Nem sempre a cirurgia resolve completamente a dor. Ou seja, o paciente pode passar por um procedimento arriscado e ainda assim não ter o resultado esperado. Por isso, essa decisão precisa ser muito bem pensada. Agora um alerta muito importante. Isso tudo que você viu aqui não significa que essas cirurgias são proibidas para idosos. Mas significa que elas precisam ser avaliadas com muito mais cuidado. Cada pessoa é única.
O estado de saúde, os exames, o histórico médico, tudo isso precisa ser levado em consideração. Buscar uma segunda opinião médica pode fazer toda a diferença. E mais do que isso, entender os riscos é fundamental para tomar uma decisão consciente. Muitas vezes, existem alternativas menos invasivas que podem ser consideradas. Então, nunca tome uma decisão por impulso. Se informe, converse com profissionais e avalie todos os cenários. Se esse vídeo te ajudou, curta e siga o canal. E compartilhe com alguém, pois essas informações salvam vidas.